pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia a Deus! Glória a Jesus, irmãos. Há muito tempo, que eu preguei sobre essa palavra, e eu não tinha, porque eu tenho um mistério de revelação na palavra, e eu não costumo muito estudar, porque eu deixo Deus, o Espírito Santo, ele falar. Aleluia. Porque a própria Bíblia diz que a gente abre a nossa boca e o Senhor, ele vai encher. Aleluia. Ele quem vai falar, glória a Deus, aqui neste lugar. E nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, uma palavra muito conhecida, que é essa pesca aqui maravilhosa, irmãos. É verdade, Jesus. É Simão que está, aleluia, no meio desse cenário. Pedro, Simão é Pedro, e esse mesmo Pedro, aleluia, era um dos discípulos de Jesus. O engraçado é que Pedro, ele acompanhava Jesus, conhecia as maravilhas que Jesus fazia, mas Pedro era aquele homem, todo mundo sabe que Pedro era meio complicado, mas não deixava também de ter fé, tá? Ele era complicado, Pedro era muito enjoado na saída, na ida, no acompanhamento com Jesus. Mas Pedro, a Bíblia diz que Pedro, na hora de Jesus ir para a cruz, Pedro negou Jesus. Olha, vocês vão entender isso aqui. Mesmo ele sabendo das maravilhas que Jesus fazia, das curas, dos bem-feitos que Jesus fazia, Pedro nega Jesus. Aleluia. E aqui entrando nessa palavra, porque eu vim aqui para trazer essa mensagem, mas Jesus aqui também falava comigo para mim ir para aquele filho pródigo, que vai comparar pouco, mas vai se falar quase que na mesma linguagem, que aquele filho pródigo também que estava dentro da casa do Senhor. E um belo dia ele chega para o pai dele e pede,
a parte dele da herança, irmãos. Aleluia. E aquele filho sai da casa do pai, vai para uma terra muito longínqua, muito longe, e ali ele começa a desperdiçar todo o seu dinheiro, né? Todos os seus bens com coisas que não eram lícitas, na prostituição, de repente nas drogas, aleluia, na bebida, de repente, nas farras. Mas o Senhor, aleluia, Ele é um Deus, conforme foi falado aqui, é um Deus que cuida de nós. É um Deus que não abandona, é um pai que não abandona os seus filhos. E a Bíblia vem dizendo que pode uma mãe abandonar os seus filhos, mas esse Jesus jamais vai abandonar. E quando a gente depara com esses mistérios aqui, dessa pesca maravilhosa, onde Pedro trai, onde Pedro faz, onde Pedro, né? Ele vai um dia, o Senhor vai chegar até aquele lago de Genesaré e vai dar de cara com 2 barcos. Aleluia, junto à praia, né? E os pescadores, que um era Pedro, já estavam descendo do barco. Por quê? Porque eles tentaram pescar a noite inteira, mas não pegaram sequer um peixe. E ali Pedro, né? Simão estava meio que frustrado daquela pesca. E Pedro era, Simão ou Pedro, era um grande pescador. E ele sabia onde que dava peixe, aonde ele poderia ir até ao mar para poder pegar aqueles peixes. Mas ali naquela noite, Pedro nada pescou. Aleluia. Mas aí vem chegando Jesus. O que você quer dizer com isso, Célia? É a palavra. Mas aí, de repente, você chegou aqui neste lugar, passando por algo na tua vida, eu não sei de que maneira, aleluia, eu não sei de que situação você se encontra nesta manhã, eu não sei como está a tua família, os teus filhos, a tua parentela, mas eu já abro um parêntese aqui, que independente, irmãos, da situação em que você está vivendo nesta manhã, independente da situação que está acontecendo na tua vida, ou no meio dela, no meio aonde você convive, aleluia, aí vem a revelação. Dentro da igreja está acontecendo alguma coisa? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Dentro da tua casa está acontecendo alguma coisa? No trabalho está acontecendo alguma coisa que está te entristecendo, que está tentando de repente até paralisar você no meio dessa caminhada? Porque Pedro aqui se frustrou, tá, irmão? Pedro aqui lança a rede a noite toda e a Bíblia diz que nada aconteceu, nada, ele apanhou. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você que quando Ele chega, quando nós entregamos, aleluia, o nosso problema nas mãos desse Senhor, desse Jesus, quando Ele chega, irmãos, aleluia, vai acontecer milagre, vai acontecer transformação, aleluia, vai acontecer pesca maravilhosa, porque, aleluia, Ele aqui mandou que Pedro voltasse ao mar, aleluia, ao mar alto, aleluia, jogasse, lançasse a rede. De repente você também chegou aqui, mas diagoniza, eu tenho lançado a rede sobre a minha família, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho pregoado o evangelho para eles, mas eles cada
aí a gente fica frustrado, né? Você já reparou? Porque quando a gente está falando de Jesus, eu chego a ser até chata, tá, irmão, com a minha família. Que quando eu volto para Jesus, depois eu vou entrar um pouquinho no meu testemunho. Quando eu volto para Jesus, eu comecei, aleluia, eu falei que eu fui parar nessas terras lá, aonde a coisa era séria, não era brincadeira não, tá, irmãos? O negócio ali era sério. Eu louvo a Deus pelaquela mulher que Deus me colocou lá. Por quê? Porque se a gente for parar em qualquer meio, qualquer mar alto por aí, ou qualquer beira de rio, aleluia, aleluia, a gente pode até, de repente, até na beira do rio, tá arriscado a gente morrer afogado. Porque, aleluia, não tem alimento sólido. Aleluia, então muitos morrem. Às vezes a água está aqui, ó, no tornozelo, e está morrendo afogado. Por causa de quê? Porque falta alguma coisa ainda. Porque nós somos imagem e semelhança desse Cristo. E muitas das vezes nós olhamos e deparamos com lugares, irmãos, é verdade, que não tem nada comparável à palavra, porque isso aqui é o próprio Jesus. É o próprio Jesus falando, ensinando. E aqui Jesus chega aqui ensinando aquele povo, e a multidão o acompanhava, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu falo para vocês, irmãos, que, ô glória, eu era evangélica. Vou contar aqui um pedacinho. Eu era evangélica quando criança. Minha mãe me levava para a igreja, né? Eu, meus irmãos, aleluia. Minha mãe era mãe de 13, tá? E quando eu nasci, já tinha se perdido 2, né? Uma menina e um menino, e ficamos em 11 irmãos. E minha mãe, como toda mãe sábia, ela nos levava para a igreja, e eu cresci dentro do templo. Só que quando eu tenho com os 12 anos eu me batizo, 10 para 12 anos eu me batizo, e ali eu fazia parte das mensageiras do rei. Eu já louvava e engrandecia o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E ali, irmãos, eu tive que trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da casa. Penso numa menina sábia, uma menina que gostava de estudar, mas eu tinha que trabalhar cedo. Eu, com 8 anos de idade, tá, eu já trabalhava nesse piabetá aí afora, vendendo salgado, para poder ajudar no sustento da casa. E ali eu estava na igreja, mas um belo dia eu fui cair num bar. Fui trabalhar num bar, esse bar ali em Piabetá, no centro ali, perto da estação do trem. E ali eu comecei a ver cenas de droga, cenas de prostituição, cenas de ocultismo. E ali eu abri a brecha. Todo crente fala sobre brecha. E aí você vai entender a mensagem aí, né, do filho pródigo, da pesca maravilhosa. Nada saindo da mensagem. E ali, quando eu vejo, eu estava já abrindo brecha para o adversário entrar, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o adversário, ele não brinca de ser diabo, não. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus fez com perfeição, tá? E ali eu dei crédito a Satanás, e ali o primeiro vem os coleguinhas, né, que se falam amigo, e o primeiro copo de cerveja que eu tomei, sendo evangélico, dentro da casa, eu fiquei dependente do álcool. Primeiro cigarro que eu fumei, eu fiquei viciado. E ali começa uma trajetória, como aquele filho pródigo passou, né? Eu não pedi a herança, mas eu pedi para me sair da casa. Mas eu no momento eu me escondia, não ia mais para a igreja, mas falei para minha mãe, né, que eu ia dar um tempo.
E ali, irmãos, cada vez mais eu me afastava, porque um abismo, ele leva sempre para outro abismo, né? E eu não conseguia me reerguer, não conseguia ficar de pé, voltar para a casa do pai. E um belo dia o pastor me excluiu. Minha mãe foi, eu nunca esperava a sessão, mas naquele dia da minha exclusão da igreja, a minha mãe estava lá. E a primeira pessoa a ser enrolada naquela exclusão era o meu nome. Minha mãe chegou em casa desesperada, chorando, falando o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo. Eu falei, está acontecendo nada, mãe. A única coisa é que eu quero dar um tempo, eu não quero mais ficar na igreja, mas um dia eu vou voltar. Ainda bem que eu encontrei essa palavra aí. Aleluia, Um Deus. dia eu volto para Jesus, mas agora eu vou dar um tempo. Irmãos, nós não temos mais no tempo de dar tempo. Aleluia, porque o tempo já está sendo esgotado. E eu falo para vocês que esse tempo que eu falei durou 40 anos. Longe da presença, porque aqui eu senti a presença de Deus e lá fora você não consegue. Fora da casa do Pai, oh glória, você não consegue sentir a presença de Deus. Você consegue sim sentir a presença do adversário. Aleluia, porque tudo vai te levar para uma queda, tudo vai te levar para uma distância bem grande da presença de Deus. E ali, irmãos, que eu me lembro, eu tinha uns 6 anos, meu pai tentava abusar de mim. E toda vez que a minha mãe ia para a igreja, o meu pai vinha. E eu cresci com aquilo, não podendo falar para minha mãe, porque ficava com medo do que poderia acontecer com ela. E ali eu comecei a tomar nojo por homem. E ali eu comecei a crescer, indo mesmo com esses 12 anos, mas você saiu 12 anos da igreja, saí com 12 anos, mas eu ia para a igreja e revoltado, irmãos. Era só aparência. E tem muita gente dentro da casa do Pai, vivendo de aparência. Por dentro todo machucado, todo magoado e por fora sorrindo, né? E eu era desse estágio aí. Enfim, fui crescendo, né? E tomando nojo por homens. E ali comecei a entrar em uma vida homossexual, irmãos. Eu acredito que aleluia, eu sinto presença de Deus, mas só quando eu falo meu testemunho, Aleluia, irmãos, Deus. eu me sinto mal, porque é muito triste lembrar. Voltar no passado ao qual eu passei. Eu acredito que a Heloísa, ela se lembra de quem eu era. Até a missionária aqui também, né? Que eu ia lá, trabalhava lá com campanha ali em cima, né? Fazendo campanha, né? E o povo, eu da era do mundão, quando eu comecei. Hoje em dia eu não quero saber mais de política, porque eu tenho que falar de Jesus, não de canalha nenhum por aí. Não. Quero falar muito desse povo não, que é um povo que promete e não faz, tá? E esse Jesus, quando ele promete, ele cumpre. Aleluia! Esse Jesus, ele promete e ele cumpre, irmão, na minha, na tua vida. Agora o homem esperar o que do homem? Não vim aqui, mas isso tudo Jesus vai nos levando, tá? Aleluia, para poder estar falando, aleluia, aquilo que ele requer aqui neste lugar. Irmãos, puro óleo. E minha mãe um dia me pega eu com uma menina. E aí minha mãe me coloca para fora de casa. Só que a minha mãe não estava errada, porque ela foi uma menina, ela teve com parteira e a parteira disse que era uma menina. É uma preta, mas é uma preta até bonitinha, né? E ali, de repente, minha mãe, quando me depara me vendo como um homem ali com uma menina, e ela me bota para fora, e meu irmão, e ela juntou minhas roupas, botou lá, juntou tudo, e meu irmão todo domingo ia lá em casa almoçar, muito neto, e ela pega e fala, ó, vou botar tua irmã lá na rua, que eu não quero ela
mais junto com as irmãs. Eu era caçula, mas tinha minhas irmãs que estavam noiva para casar, aquelas coisas. E ali ela não quero mais junto aqui, porque a tua irmã, eu tive uma menina e ela hoje está falando que é um menino, que é homem, né? Tá aí entristecendo a mim, nos envergonhando. E meu irmão falou, poxa mãe, eu não posso deixar minha irmã no meio da rua. A menina trabalhadeira, a menina que estuda, né? Eu não posso deixar. Aí minha mãe, não, vou botar lá pra fora. Então você leva ela contigo, que aqui dentro de casa eu não quero não. Agora onde eu era o Mercado Novo Mundo, ali muitos anos. E ali meu irmão me levou lá pro Salgueiro. Meu irmão era morador do Salgueiro, último barraco. E eu fui no domingo para lá, na segunda-feira já fui procurar emprego, no mesmo dia achei um emprego. O meu gerente lá, trabalhei 5 anos naquela loja na Conde de Bonfim. Uma jovem, já fui logo para a subgerência da loja. E ali, irmãos, morando lá naquele Salgueiro, eu passava por 2 bocas de fumo. E ali o diabo trabalhando, né? Porque ele não para de trabalhar. E eu falei, um abismo vai te levando para outro abismo. E um belo dia eu peço... Eu já conhecia o rapaz que trabalhava comigo. O irmão dele era o chefão da boca. E eu não era usuária de droga. Só bebia, fumava, cigarro comum. E quando passou um certo tempo, eu pedi para o meu irmão me trazer aqui para Betá, porque eu não sabia andar. E meu irmão me traz aqui para mim ver aquela pessoa que tinha ficado para trás. E ali, quando eu chego lá no baile, falei para o meu irmão, eu vou para o baile. Quando eu chego lá no baile, o pessoal, e Celhão, onde você estava, cara? Sumiu, que não sei o quê. Falei, agora eu moro lá no Salgueiro, último barraco. Crente que estava abafando, né? Porque todo jovem gosta de tirar suas ondas, mas isso não é onda. E ali eu moro lá no Salgueiro. Quando, pô, Célia, tu mora lá? Caramba, traz umas drogas pra mim de lá. Pra gente de lá, cara, diz que as drogas lá do Salgueiro são muito boas. Diz que droga é bom, irmão. Mas ali eu equivocada com aquele povo, né, querendo me aparecer. Falei, eu trago pra vocês. Cheguei em cima do meu colega, que trabalhava comigo, o irmão trabalhava lá, pedi para ele trazer as drogas. E ali ele trouxe quantidade de cocaína, quantidade de maconha. Eu nem ia vender, eu ia dar. Eu trouxe para dar porque eu sabia que eles não iam pagar. Quando eu chego lá para levar aquelas drogas aqui em Pebetá, cadê aqueles meninos que pediram? Não tinha ninguém. Eu falei, caramba, e agora voltar com essas drogas para dentro de casa, né? Vai que a minha mãe me dá uma revista e pega, eu não usava. Coloquei, dormi com aquelas drogas aqui, amarrado aqui em mim. No outro dia fomos embora. Quando chegou na outra semana eu tinha que desfazer daquelas drogas. Meu irmão também não sabia de nada. Volto na outra semana, 15 dias depois, meu irmão me leva lá em Piabetá para mim. Quero lá ver a casa lá, quero estar em casa. Meu irmão me traz aqui de novo, levo pro baile de novo. Cadê aquele pessoal que pediu nada? Eu chamo essa minha colega. Vou lá para trás do Tênis Clube, é um clube que todo mundo conheceu. Eu vou logo falando o nome. Vou lá para trás do Tênis Clube, aleluia. Eu era moradora pertinho ali. E ali, irmãos, eu fiz um cigarrão de maconha. E ali fumou eu e essa menina. Eu incentivei essa colega para fumar. Mas o que você quer dizer com isso, Célia? Eu quero dizer, já para poder abrir também um parênteses aqui, que vocês tomam cuidado com quem os seus filhos estão andando. Você sabe por causa de quê, irmão? Porque coração dos outros é terra que ninguém passeia. E eu incentivei a menina para usar as drogas. A menina nem cigarro comum ela fumava, mas fumou ali naquele momento por incentivo meu. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu fiquei tão doida que o baile nem começou e nem terminou para mim. Fiquei muito doida, eu fui expulsa do baile. Os policiais me jogavam assim, que o pessoal parava assim, as pessoas pensavam que a pessoa estava me jogando um copo de cerveja, já brincando e atropelando todo mundo. O policial tem que chamar os polícias para... Olha que vergonha, irmãos. É feito para um homem, né? Aí tu imagine para uma mulher sendo escorraçada daquele jeito.
E ali, quando no outro dia, quando eu acordo, que sai aquele efeito das drogas, eu falo, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Mas, irmãos, ali começou. Eu tinha um sobrinho, né, Célio e Célia, que era muito usuário de droga, morador lá de Quissamã. O cara era assessor de deputado, o cara vivia igual um mendigo, irmãos. Por causa das drogas, o cara usava muita cocaína, o meu sobrinho. E ali, quando ele ia a gente passava muito carnaval lá, e ele pedia, tia, quando a senhora vier para cá, a senhora traz uma cocaína lá para mim, traz que aqui eu pago a senhora. E eu comecei a levar, quando eu deparei por mim, estava eu traficando também. O povo gostava das drogas de lá, porque eu não violava, comprava aqui, quando aí levava para ele, só que levava a quantidade maior, e ali passava aquelas drogas também. E ali eu não acordava, eu não conseguia me colocar de pé, me reconhecer que aquilo aí não tinha necessidade de eu estar no meio daquilo. Mas um belo dia, o rapaz que traficava lá em Quissamã, ele depois de Macaé, ele descobriu que era eu que estava levando aquelas drogas para lá. E ele virou para mim e falou, olha só, eu estou ligado aí que é você que está trazendo essas drogas para cá. Se você continuar, eu não sei o que eu vou fazer com você. Foi ali que eu botei a consciência lá. Falei, gente, o que eu estou fazendo? Senhor, me ajuda, né? Porque eu não posso ficar nessa vida. Isso aí é um caminho que a gente olha assim, parece que é caminho de bênção. Mas lá no final é caminho de morte, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, ali eu consegui parar com aquele mistério ali, mas eu só gostava de andar no meio de rodada de usuário, só gostava, e não usava, mas não fiquei dependente das drogas. Mas, irmão, minha mãe veio falecer, minha mãe agarrou no meu pescoço dizendo, filho, eu tenho medo da... Só uma coisa que eu tenho medo da morte, é de te deixar sem um homem e sem Jesus, filha. Volta para Jesus. Minha mãe no leito de morte. Eu falei, mãe, morre em paz, mas isso eu não consigo, não me via como mulher. Fazia tudo como era homem, né? Jogava bola, pintava CPQ. E eu falei para minha mãe no leito de morte, eu não me vejo, eu nunca usei uma saia, irmãos. Toda a minha vida era puro homem, cortava meu cabelo, aquele cabelo pequenininho atrás, 1 e 2 na frente, puro homem. Só que um dia, e eu falava, Senhor, toda vez que eu conversava com alguém, eu falava, eu não vou morrer sem Jesus. Um dia Deus vai me libertar. E eu recebi um convite para ir numa igrejinha lá dentro do Maitá, meu sobrinho era de lá, né? E eu tinha saído na sexta-feira, usado tudo, gastamos tanto dinheiro em tudo quanto é lugar. Meu sobrinho, esse usuário, gastamos mais de 18 mil naquela época, até a água compramos. Fui dormir um pouquinho, doidona na casa dela, fomos parar lá em Bariê. Quando eu acordei, eu olho pro meu sobrinho assim, eu vi um porco. Eu olhava ele assim, o cara cessou andando nessa vida. Olha o estado desse cara, todo largado. Eu olhei assim, quando era Deus trabalhando na minha vida, eu virei para... Aí meu sobrinho, vem tia, vem acabar com tudo, porque ainda tem aqui. Falei, a partir de hoje, eu não quero mais essa vida. Aleluia, Deus. Chega, rapaz, de tanto sofrimento. Ah, tia, a senhora tá na ressaca, é claro, né? Agora não quer mais daqui. E de noite ia ter uma festa lá na casa da minha irmã, aniversário da minha irmã. Aí aquela festança, bebida, ninguém cristão, poucos cristãos. E ali eu cheguei lá, eu falei, aí todo mundo, e pega um copão lá pra minha tia, pega um copo grande, que ela bebe muito. Falei, a partir de hoje eu não bebo mais. Aí o meu sobrinho, esse que estava na igreja, deu glória a Deus, presbítero da casa hoje, deu aquele glória a Deus. Eu falei, que isso, puro homem? Que isso, rapaz, tá ficando maluco? Ele, não, tia. Eu tinha certeza que Deus um dia ia mudar a tua história. Oh, glória! Tia, a senhora é tão boa, minha tia, mas a senhora não tem credibilidade com ninguém. Perdeu a confiança do povo, tia. Mas eu tenho certeza, minha tia, que Deus está entrando com a providência dele na tua vida. E eu tenho certeza, minha tia, que a tua história ela vai mudar. Aleluia. E eu falei, continue então orando aí por aí, que esse Jesus, esse teu Deus aí está te ouvindo.
Ele me fez o convite, fui parar nessa igreja, irmão. Quando eu comecei, eu dei crédito aqui igual Jesus. Aleluia, que ele estava aqui, ó, pregoando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo, aquela multidão ouvindo a palavra de Jesus ali naquele lago ali. Eu creio que quantas pessoas se arrependeram, né? Do pecado ali, aceitando Jesus. Aleluia. E ali, irmãos, eu não aguentava, doida para o pastor acabar com aquela pregação para mim levantar minha mão cansada. Quando eu aceitei, eu casei na macumba com mulher. Levei 2 facadas nas costas para o ciúme, tesourada no esôfago. O diabo, ele pintou comigo lá nesse mundão. Assim como ele pintou com aquele filho pródigo. Cara, dentro da casa do pai não faltava nada. O que aquele camarada foi fazer lá fora? Foi dar uma voltinha? Como é que ele voltou? Ele voltou, né? No último estágio, ele estava comendo até as bolotas que o povo não queria, irmãos. Aleluia. E ali, quando acabou a pregação, levantei, mas foi uma glória, uma glória dentro da igreja. Aleluia. E ali eu aceitei Jesus e voltei para os braços do Senhor. Louvado seja, abandonei tudo, irmãos. Glória a Deus. A pessoa ainda morava comigo e ia lá para dentro da igreja para ver se eu estava verdadeiramente dentro da casa. Aleluia. E ali Deus mudou a minha história. Parei de beber, parei de fumar. Deus foi me transformando. Primeira coisa, quando eu fiz assim, eu não sabia se eu fazia isso aqui, ó, de bermudão, toda largada, que quando eu cheguei na porta da igreja, o pessoal, o que é aquilo ali? Não sabia se era um diabo, ou se era um homem, ou se era uma mulher, não sabia nem o que era. E meu sobrinho, quando levanta lá do joelho, fala: minha tia, senhora, você não mandou vir aqui? Eu já ia até voltar, porque o povo estava até com medo, espantado de mim, né? Mas é assim que o diabo ele faz, irmão. E para não se ficar só nisso aí, depois eu comecei para a igreja, trabalhando na casa, mudou toda a minha história, arrumou serviço decente para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que eu voltei para Jesus, fui parar nesse PSF ali contei a minha história, escrevi a minha história, fui parar na FM, a minha história explodiu na internet. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí o nariz empinou, né? O nariz empinou, eu ainda estava em fase de libertação. Minha missionária perguntava: filha, você estava onde ontem? Eu estava lá na Barra, porque eu fiz muita obra missionária, era 12 cantores gospel e eu com testemunho, né? E ali ela perguntava, falava: missionária, não tem satisfação para lhe dar. Não dava obediência. Ela falava: filha, você está errada, porque se você não der obediência a quem você vê, você vai ser obediente a quem você não vê. Então ela me ensinava. Hoje não, irmão, mas aí Deus me abateu, graças a Deus. Deus me abateu, fiquei muito tempo sem levar o testemunho, mas aí eu entendi que sem obediência a gente não vai chegar a lugar nenhum. Seja obediente ao teu pastor, à tua pastora, aos seus líderes. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, só para mim, o diabo tentou por diversas vezes, irmão. Eu volto assim, né? Toda quebrada mesmo. Que a Bíblia diz também: se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Aleluia, toda quebrada. Eu sou costurada, cabeça, tronco e membro. Aleluia. Mas o diabo tentou. Por que ele tentou acabar comigo, irmão? Porque ele sabia que Deus, ele tinha um propósito na minha vida, assim como ele tem na tua, assim como ele tem um propósito na vida da tua família. E o diabo vai fazer de tudo para que isso não aconteça, porque ele sabe que desde o ventre, a palavra diz que desde o ventre de nossa mãe, a gente já éramos escolhido a profeta das nações. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, o diabo em 2000, eu ainda estava no mundão. Aleluia, ele me colocou um câncer, tá? Eu só quero aqui para edificar a fé dos irmãos. Aleluia, Deus. Eu vim aqui para edificar a fé dos irmãos. O diabo, ele me coloca um câncer no peito. E esse câncer, foi constatado câncer. E eu falei: agora sim, agora vou morrer. Eu no mundão ainda.
E ali morava com uma pessoa. E ali a doença chegou. Com a gente, quando pensa que nós temos amigos, né, irmãos? Não temos ninguém. Quando nós pensamos que temos um companheiro, o companheiro nosso é Jesus, tá? Jesus é um Deus que Ele não abandona ninguém. E ali, a primeira coisa, quando a pessoa soube que eu estava cancerosa, o que ela fez? Ela meteu o pé. E eu fiquei lutando contra o câncer sozinha. Até a família também era tudo da virada, né? Hoje sou minha missionária, hoje é diaconisa, hoje é presbítero, hoje é pastor. Mas naquele tempo não tinha ninguém, o pessoal era tudo da cachaça mesmo, né? E eu lutando com aquele câncer sozinho. Eu falei, não tem mais jeito, eu não quero saber. Eu vou morrer. Mas uma coisa que me levava lá no fundo é morrer sem Jesus, porque morrer, isso aí é uma coisa que não tem como evitar. A morte é a única coisa que nós não podemos evitar. Vai passar de novo, mas de velho também não vai passar. Então, quanto mais a gente vai chegando na idade, mais está perto da morte. Mas é a morte material, tá, irmão? Porque vai ter uma vida após essa morte material. Essa matéria ela vai ter que descer ao pó. Mas a nossa alma, ela continua. E Jesus hoje está dizendo, como está a nossa alma, se Ele... Oh, meu Jesus, para onde Ele leva para tanta coisa? Para onde iremos nós, aleluia, se Ele voltar no dia de hoje? Faça uma aí, ó, uma reflexão na tua vida. Para e analisa onde você está errando por causa da palavra. A palavra diz que só os limpos, só os purificados herdarão. E muitas das vezes eu falo, eu não vou conseguir, porque eu não sou impura. Eu sou uma pecadora, mas a palavra aqui, como Pedro, tá? Com essa pesca maravilhosa, aí depois vocês começam a entender. Pedro era um pescador. Pedro só pescava o que? Peixe, porque não queria fazer a vontade de Deus. Ele não queria fazer, porque ele conhecia Jesus, mas ele teve um encontro verdadeiramente com Jesus, quando Jesus chegou na beira desse lago, que Pedro estava frustrado por não ter pego nada. Aleluia! E ali ele vê que Jesus manda ele jogar a rede do lado direito daquele mar, e Pedro pega aquele monte de peixe. Acho que foi 151 peixes. Aleluia! E ali o Senhor fala o que para Pedro? A partir de hoje, Pedro, tu serás pescadores de homem. E Jesus te transformou, Jesus mudou a tua história para você fazer o ide pregar o evangelho a toda criatura, não importa, aleluia, qual seja a pessoa, se ele é um mendigo, se ele é um ladrão, porque eu tive aqui pessoas que pegaram para mim e falaram da misericórdia de Deus, aleluia, foi aonde eu entendi que eu não podia viver fora da casa do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Aí você quer desistir. Aí você fala, mas diaconisa séria, você tem que ver como é o meu filho. Você tem que ver como é a minha filha tá lá perdida, o meu filho se entregou às drogas, a minha mãe ou o meu pai não quer nem ouvir falar de Jesus, mas você, aleluia, insista, continua, aleluia, jogando essa rede aí, porque uma hora você vai fisgar, aleluia, esse peixe. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, oh glória, eu falei, a única coisa que eu tenho a fazer agora após essa doença aí é tirar a minha vida. Não tem mais jeito. Vai eu lá para aquela linha do trem ali, que eu sou morador em frente ao campão. Saí, fui para lá para aquela linha, esperar o trem passar para me matar. Orando sozinho, a pessoa foi embora. Desespero chegou. Cheguei lá, cadê o trem? Olhava para um lado, nada. Olhava para o outro, nada. Eu falei, Jesus, cadê esse trem?
quero acabar logo com isso, porque os outros falavam, se tomar veneno quer aparecer, da vez não morre. Entra debaixo do carro, tá arriscado o carro, ainda desviar, eu quero ver o trem sair do trilho para não me pegar. Glória, aleluia. Ali quando nada do trem vinha, parecia que tinham até parado aqueles trem, nada, e ali alguma coisa me levava para frente, irmão, vocês vão imaginando. Atravessei a linha do trem, fui dar numa porta de uma igreja. Chegou na porta dessa igreja, eu desesperado, não entendendo, puro homem, não entendendo o que eu estava fazendo ali. Os pessoal lá me viram e falaram, irmã, que é a senhora? Entra para dentro. A senhora quer uma oração? Eu falei, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas, aleluia. Mas eu vou entrar. Entrei ali para dentro, eles me oraram, irmãos. E aquele negócio, todos oraram. E ali quando eu saí dali, aquele mistério saiu de mim, né? O câncer foi expelido ali naquele lugar. Glória a Deus. Só que eu não voltei lá. Conhece a história dos 10 leprosos, né? Que um só voltou para contar a maravilha que Deus fez na vida dele, que limpou toda a lepra daquele homem. Mas os outros 9 não voltaram. E eu não voltei ali para agradecer nem a Deus, nem aquele povo que intercederam por mim. Porque muitas das vezes as pessoas recebem um milagre dentro da casa de Deus, não volta nem para contar. Aleluia, para edificar aqueles que não têm fé. Louvado seja Deus. Quando foi em 2013, a doença voltou. A doença voltou pior, irmãos. O câncer estava behind 4. Para quem conhece um pouquinho da medicina, eu só falo isso. Eu trabalhei também no hospital, mas lá eu fui. A médica me chamou e falou, é behind 4. E esse behind está passado, né? E a única coisa agora é você fazer uma rádio, uma quimioterapia, para ver se mata essa raiz aí. Tá muito forte. Já estava um buraco no meu peito, onde você via quase todos os órgãos lá dentro. Cheirava muito mal, porque o câncer, infelizmente, ele cheira mal, tá? Câncer cheira muito mal, não podia já estar perto de ninguém, porque aquilo, né, inalava aquele cheiro, era uma coisa horrível. E ali eu falei, ah meu Deus, de novo, mais uma vez, né? Eu crente que eu já tinha sido curada, mas cadê a obediência a Deus? Cadê o agradecimento? Nós temos que ser gratos a tudo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E ali voltou de novo aquela depressão, vou morrer. Esse meu irmão que me levou para o Salgueiro, trabalhava no hospital lá do Piedade, na Gama Filho, e me levou para lá. Eu falei, meu irmão, não adianta, cara, câncer não tem jeito, deixa eu quieto, eu não quero mais falar sobre isso. E ali eu fui parar naquelas terras lá, e a doutora começou a me levar lá e falou assim, ó, tem 3 nódulos. Um é do tamanho de uma laranja, os outros 2 são menores. Aí falou que eu tinha que fazer essa rádio, a quimioterapia. Eu falei, não vou fazer nada. Eu falei, quando saí de lá, falei com meu irmão, aqui eu não volto mais, eu não vou fazer nada. Deixa eu morrer em casa, morrer longe de médico, eu não quero ser. Aí me mostraram os maquinários lá, eu falei, não vou entrar nessas máquinas aí não. E ali eu tinha aceitado Jesus, né? Tinha voltado para Jesus, meu cabelo já estava crescendo. Eu falei, Senhor, se eu for passar pelas máquinas, eu vou voltar a ser homem de novo, ninguém vai entender a minha mudança. Ah, Senhor, não, eu não quero passar pelas máquinas, não, me cura, Senhor. Eu vejo tantas pessoas falar que o Senhor é o Deus do milagre. As pessoas, a Bíblia diz que o Senhor curou tanto no passado, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Me cura, Senhor. E ali, irmãos, um belo dia também, naquele mesmo negócio, eu falei, vou tirar minha vida, não tem jeito. Saí eu de casa de novo, em vez de eu ir para lá, para a linha do trem, eu subi aquele morrinho do campo do Piabetá. Agora de frente. Quando chegou lá em cima uma igreja, uma porta aberta, hoje não tem mais não. Entro ali para dentro daquela igreja e ali sentei lá no final, era uma campanha, quebra da maldição. Quando chego lá e todo mundo levantou para o pastor orar, ninguém sabia do meu problema. Daqui a pouco o pastor falou assim, eu vou sair de trás, eu fingindo até que não era eu. A senhora aí todo mundo, é a senhora, moça. Aí ele falou, não, vem pra cá, eu quero orar pela irmã. Irmã, eu vejo eu sentada lá no último banco, eu vejo um negócio estranho, 3 bolas. Olha só, revelação. Eu vejo 3 caroços, eu não sei, 3 bolas no teu peito, no teu lado esquerdo, no coração. Mas o Senhor, nesta noite, Ele te trouxe aqui, Ele manda eu te dizer que eu tá jogando por terra
ali, meu irmão, me oraram. E ali, quando eu fui fazer os exames, irmãos, eu não tinha mais nada. O BIRAD foi para 3, depois o tal do BIRAD foi para 2, o BIRAD foi para 1, lá do nada o BIRAD foi para 0. Sério, por que você está falando? Estou falando isso aqui porque tem pessoas às vezes que precisam ouvir isso aqui. Aleluia! O Senhor, Ele continua o mesmo, irmão. Ele ainda cura, Ele ainda faz milagre. Louvado seja o nome do Senhor. De repente você está passando, ou tem alguém que está passando por esse processo. Aleluia, mas saia daqui convicto que o Senhor está enviando, aleluia, os anjos lá na tua casa, lá no meio da tua parentela, aleluia, mas basta você acreditar, ser obediente na palavra, porque aqui, aleluia, esse mesmo homem chamado Pedro, louvado seja o nome do Senhor, na obediência dele, ele volta, joga a rede, aleluia, e ele pescou, foi muitos peixes, a ponto de o barco quase ir a pique, porque Pedro já não acreditava mais. Foi aonde Pedro, aleluia, acabando dali, chama ainda dá mais 2 barcos para poder ajudar. A louvado seja o nome do Senhor, para poder botar aqueles peixes que não tinham, o barco daí a pique. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro saindo dali, levando os barcos para a terra, a palavra fecha assim: deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Larga tudo de mão, irmão. Larga tudo que te prende nessa terra. Aleluia. Porque Pedro, ele estava preocupado com a pesca para alimentar a matéria. Mas a partir de hoje você sai daqui convicto que o alimento esse aqui pode até faltar na minha e na tua vida, mas o que não pode faltar, aleluia, é a palavra, é o alimento. É esse alimento aqui que não pode faltar na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque o meu Jesus, aleluia, ele está voltando e ele quer levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então você fica com essa palavra, porque Jesus, aleluia, ele vai fazer o impossível acontecer. Aleluia, assim como eu não acreditava, Jesus veio com a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor, com a minha cura. Uma coisa impossível, que era o câncer. O que é impossível para Deus, irmãos? O que é impossível para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. O que é possível para o homem, impossível para o homem, é possível para Jesus. Aleluia. Então fica com essa palavra. Vamos louvar a Jesus. Eu vi aqui que vocês gostam muito de louvar, né? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos adorar o Senhor. Aleluia. Nesta manhã, glória a Deus. Separei até um hino aqui. Aleluia. Glória a Jesus. E nós vamos louvar Ele. Eu vou achar Ele aqui. Glória ao teu nome. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor, por tua graça e teu amor. Mesmo em meio à dor, eu posso te louvar.